boa noite a todos. Estamos no Entre Elas, no episódio 57. Comigo a Paula Veiga e a Lu. A Luciana, agora ela estava me dizendo, agora você já está me chamando de Lu. Pode seguir chamando de Lu, adoro. A Luciana Lopes e o nosso convidado, Jonathan Lisca. Seja bem-vindo, Jonathan. Aliás, seja bem-vindo, não. Nós estamos sendo recepcionados pela família do Jonathan, aqui na Texacos. A Texacos é um restaurante que temos em Santana do Livramento. Livramento está ao lado de Rivera, da fronteira, então quem vem fazer compras aqui em Riveiras tem a Texacos. A Texacos abre toda semana, de segunda a segunda, ao meio-dia, tá? E finais de semana eles ficam até às 15 horas. E outra coisa, é um lugar assim, ó, super agradável, né, gente? Um lugar todo decorado. Agora depois vamos ver se o Jonathan sabe por que dessa decoração aí, hein? Que tá super legal. Tem umas combis, tem placas de carros. Enfim, é um lugar que tu vem para comer uma comida diária, uma comida bem caseira. Eu já vim várias vezes aqui. O preço ótimo. E assim, ó, tu já fica num ambiente bem legal. Eu não sei se vocês... Eu sou suspeita, né? Todos os dias moro no meu quarto. Eu não sei se vocês são como eu, que eu gosto de comer assim, num lugar bem legal. Independente da comida ser simples, né? Uhum. Mas que te agrade os olhos. Olha aqui, ó, nos recepcionou... o nome do teu irmão? Jamie. Jeremy. Ele e o sócio, o Diego. Isso, né? São os dois sócios. E agora a gente estava perguntando pro Jonathan por que ele não foi sócio, né? Ele já está arrependido, viu? Ele não tem tempo nem para se coçar, né, Jonathan? Bom, gente, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Eu quero dizer para vocês o meu desafio dessa semana, com a barriga plena. Já tô com a barriguinha bem plena. Perdi 2,9 kg. Vão lá no Instagram. Várias pessoas vieram me perguntar. Primeiro dia me senti um pouco enjoada, com fome, mas no segundo dia perfeito, o terceiro dia também. Foi super tranquilo, tá? E é muito bom porque a gente fez, né? Eu fiz junto com a Nádia, eu emagreci 3 quilos e alguma coisa. Eu continuei emagrecendo assim, não foi nos 3 dias. Uhum. Cada dia vai... Eu acho que mexe com o metabolismo, né? Porque é um detox, Jonathan, que a gente fez. E eu continuei comida saudável, mas o bom é que também passei mal o primeiro dia, da madrugada, e liguei no outro dia para ela, e ela me disse, não, come alguma coisa, não passa fome, que eu faço muito exercício, né? E ela deixou eu comer perto de um suco e outro, que é só suco, e foi muito bom, ela ajudou bastante e a gente conseguiu cumprir a meta, né? Eu não fiz, mas eu quero também dar o meu depoimento, porque eu joguei um pádel com a Nádia no primeiro dia do desafio, no final da tarde. A Nádia tava voando em pádel. Ela tava mais leve, tava com uma energia fantástica, fiquei impressionada. Não, realmente vale a pena. Eu, por exemplo, até com a minha idade, eu vi que mexe com o meu metabolismo. Já tinha falado isso. Agora, daqui a um mês e meio, 2 meses, vou fazer de novo. Então, assim, aquelas amigas que estão perguntando, realmente tem um resultado, tem mesmo, né? E o verão tá chegando. Sim. Primavera primeiro, mas tá. Tô vendo o Jonathan muito quieto, o Jonathan é magro, olha, tu não precisa fazer detox, não, hein? Como é que é a tua alimentação, Jonathan? Baseada no Texacos. Olha! É o segredo. É o segredo, viu? Tu almoça todos os dias aqui. Quase sempre. É? Que eu posto, tô por aqui. Ah, que Aí, legal, viu? que show. Tem que prestigiar a família, né? Daqui a pouco tu pode ser sócio aí. Vamos também falar sobre a Fran Trufas. A Fran aqui, ó, nos mandou os docinhos. Não sei se o Jonathan conhece a Fran Trufas, já conhece. Ela faz bolo, faz as balinhas de As coco. balas de coco. Que aquela aquele é um doce bem antigo, né? E sabe o que ela fez agora também? Umas trufas com morango. Lindas, lindas. Eu ainda não experimentei, mas hei de provar logo, logo. Bom, Lindas a Fran tá no Instagram, Fran Trufas e Doces, e aqui ela mandou
o nosso sorteio do dia, né? Gente, temos sorteio 2 ingressos do Grupo Cine, tá? Só que esses ingressos têm que ter validade até o 10 de setembro, agora, essa semana. Então, quem tirar hoje, por favor, tenta nos localizar amanhã mesmo, que é feriado, que a gente manda entregar para vocês. Vamos falar sobre o Yuri Free Shop, nosso patrocinador, que mandou o vinho reservado, que vai ser sorteado hoje ou amanhã, vamos descobrir. A Zucker House, que mandou 2 bolinhos de pote que estão lindos, escondidinhos aqui dentro. A Tuti Fuentes, nossa fotógrafa e maquiadora, a nossa fotógrafa que fez a foto para esse banner lindo. Manuelitos, que fez o nosso banner em tempo recorde, muito obrigada novamente. Madu Modas. E do Manuelitos, que ele participou agora na corrida, né? Fez todo um kit. Fez, eu recebi o kit. Né? Claro, tu ganhou o quê? A corrida? Não. Eu achei que Não, é medalha de participação, gente. Não tem nada assim. Um dia, quem sabe. Só não ganhei porque vocês não foram me dar aquele apoio moral. Não dá. Mas sobre a corrida, o squeeze do kit de corrida foi feito por Manuelitos. Lindo ficou. Botei uma foto ali no nosso Instagram. E Agora o sétimo, falando depois. o sétimo SMEC, só para fechar, que organizou a corrida, estava numa organização exemplar. Quartel, né? Tem que ser registrado, porque foi assim, foi primoroso, foi lindo. Isso aí. Bom, Jonathan, seja bem-vindo. Obrigado. Nós gostaríamos de saber um pouco de você. Santanense? Na verdade, santanense de coração. Eu só nasci, na verdade, em Porto Alegre, mas cria da fronteira, né? Cria da fronteira. Poucos anos aqui. Eu retornei para Livramento fazem 4 anos, 4 para 5. Eu tive longe daqui durante 11, quase 12 anos pela formação, né? 6 anos da faculdade, mais 2 anos da primeira especialização, mais 2 da segunda especialização, então foram longos aí anos de formação até voltar, né? Eu me formei na Escola de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, fiz a minha primeira especialização lá no Hospital São Francisco de Paula, né, em Medicina Interna, e depois fiz mais 2 anos de gastroenterologia com a atuação em endoscopia digestiva, diagnóstica e terapêutica pela Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Passo Fundo. No Hospital São Vicente de Paulo, foi o hospital que eu fiquei lotado lá durante 2 anos nessa formação de gastro e endoscopia. Então, um resumo bem rápido da história até voltar para Livramento, né? Agora fazem 4 para 5 anos que eu estou aqui. Né? Meu consultório aqui em cima do Instituto Gulino Andrade, né? Tem um prédio novo ali que tem vários consultórios no 4º andar. Né? Tá lindo aquele prédio, né? Ficou muito bonito, né? E agora, que é uma novidade que já não é tão novidade assim, já fazem 4 semanas, 5 semanas, que a gente inaugurou uma nova clínica de endoscopia aqui na cidade. Olha, não sabia. Aqui nesse prédio novo da Unimagem, esse prédio todo espelhado aqui na 13, né? Então, no 4º andar, a gente abriu um centro de endoscopia com o intuito de suprir uma grande necessidade, né, da nossa cidade. A gente não pode ter profissionais com excelentes formações e os pacientes, né, as pessoas daqui preferir andar 500 km para Porto Alegre para fazer um exame ou uma terapêutica endoscópica, né? E é uma área que cresce absurdamente, porque hoje todo mundo quer tudo minimamente invasivo, né? Quer fazer por endoscopia, ou por laser, ou por videocirurgia. Então eu e meu sócio, o Dr. Fernando, a gente inaugurou essa clínica com esse intuito, né? De trazer uma nova dimensão em endoscopia para a fronteira. Esse é o nosso slogan da clínica, Endogastro, uma nova dimensão em endoscopia na fronteira. Então, essa foi que legal, hein? Nossa intenção com esse novo empreendimento para a fronteira, trazer ambiente adequado, né, tranquilo para os pacientes, segurança para os pacientes, equipamentos de última geração. Né, os equipamentos que a gente tem hoje aqui são os mesmos no Moinho de Ventos. Então não tem
Não tem por que sair daqui Eu falo pra ir isso fazer. porque o Moinhos é uma comparação De todo extrema, mundo, né? né? Claro. De qualidade, de tecnologia e tal. Então, a nossa intenção foi justamente essa. A gente não pode que os pacientes queiram sair daqui para fazer uma coisa que tem profissional aqui que faz. Sim. Claro. E não só da nossa área, a gente tem vários exemplos aqui na cidade de outros médicos com outras especialidades que voltaram também com esse intuito, né? De trazer coisas novas para a cidade. A tua intenção de vir para a cidade, voltar, retornar para Santana, seria porque Sempre foi. sempre foi essa a tua intenção? Desde que eu fui, a intenção sempre foi voltar para o interior. Eu tive colegas na faculdade de todos os lugares do país, né? Do Paraná, da Bahia, de São Paulo. E tinha muita gente que queria ir para os grandes centros, mas esse movimento está sendo inverso agora. Né? Os recém-formados, principalmente, estão fugindo um pouco dos grandes centros que já estão um pouco mais saturados. Questão da violência, questão Vida da corrida, aquela coisa. Eu né? acho que a gente já está vendo isso há alguns anos, esse, digamos, processo que as Inverso, pessoas né? estão voltando para o interior, até pela segurança, a qualidade de vida, principalmente, que não se tem mais nos grandes Não, hoje, centros. se tu quiseres, tu É. tranquilamente tu almoça em casa, vai e volta. Em Porto Alegre tu já não faz isso, né? Eu sou de lá, estou aqui há 16 anos, eu não troco a vida daqui pela vida de Porto Alegre. Adoro ir a Porto Alegre, a passeio. Claro. A rotina de vida, não. É verdade. Jonathan, a gente vê muito as pessoas reclamarem, né? E dizerem que os problemas de saúde, não só de gastro, né? Mas de vários problemas de saúde, ele tem muito a ver com a parte emocional das pessoas. Isso está muito, não sei se está na moda, ou se há um estudo sobre isso, ou se realmente isso é um mito, ou se tu que trabalha com gastro, né? Isso tu vê, há possibilidade de um paciente ter um problema emocional que esteja atingindo essa parte? Tem bastante, tem bastante. Claro que tem os mitos, né? Sim. A primeira coisa que dá para começar a conversa, que é para instigar as pessoas a ficarem brabas com o que eu vou dizer. É o chimarrão. Não. Eu digo, ligando o estresse, a ansiedade com, né? Existe muito aquela história de, doutor, eu tenho gastrite nervosa. Aí, não. Para tudo. Para tudo, porque gastrite nervosa não existe. Mas como que não existe, doutor? Mas eu tenho. Me falam isso há 1 milhão de anos, o meu médico lá não sei de onde diz que eu tenho. Não. Porque gastrite, pela etimologia da palavra, it é inflamação. Então, inflamação da parede do estômago. Estresse, ansiedade, depressão não causa isso. Mas doutor, quando eu estou estressado, piora o meu sintoma. Bom, aí sim. Aí piora porque tem uma liberação de hormônios, de neurotransmissores que influenciam lá, né? Que vai dar aquela sensação ruim, daquela má digestão, aquela queimação, né? Aquele peso no estômago, né? Mas não é a causadora, ele piora, né? Ele não é o fator causal, mas pode piorar, isso sim. A gente tem outras doenças. Desculpa, a gastrite, qual é algum dos fatores As principais causas? Hoje a gente tem quatro principais fatores. Primeiro, não nessa ordem, né? Mas o cigarro, né? Abuso de anti-inflamatórios, então aqueles pacientes que, né, eu vi vocês comentando do pádel, então aquele paciente que joga toda semana e tem dor no joelho, tem dor na coluna, tem dor no braço, né? E está sempre tomando anti-inflamatório. Ou aquele paciente de mais idade, né, que tem problema de joelho, de coluna, ou está sempre com dor de cabeça e sintópico, que nem a gente diz anti-inflamatório. Então, anti-inflamatório é uma segunda causa. O terceiro é uma bactéria, chamada H. pylori, Helicobacter pylori. Essa bactéria está presente em 50% da população brasileira. Né? 50% tem essa bactéria no estômago. Tem uma porcentagem bem grande que vai ter ela pro resto da vida e nem vai saber que teve. Claro. Né? Mas um percentual significativo vai ter a gastrite crônica, pode ter úlcera do estômago, pode ser um fator causal para câncer do estômago. Né? Então, o H. pylori, sim, é um outro causador. E o quarto que entra aí é a alimentação, né? Alimentação rica em frituras, embutidos, enlatados, essas coisas todas também vão prejudicar a gastrite. Né? Então, na causa, né, da gastrite, estaria isso. Então tá, eu tenho uma causa dessas aí e quando eu estou estressado, ansioso, aí pode piorar. Aí piora o meu sintoma. Né? agrava. Mas existe vários tipos de gastrite, não existe? Ou não?
gastrite que é só inflamação, tem aquela gastrite que forma umas feridinhas, que a gente chama de gastrite erosiva, mas é como se eu fosse subindo. Paciente que não tirou aquela causa, paciente que fuma um monte de ano, lá já cronificou, já, né? Ou tem a bactéria que não tratou, pode ser que aquilo ali não é de hoje, já vem antigo e daqui a pouco agora começou a me dar sintomas. Então, por isso que às vezes, né, eu vejo as pessoas, eu vim um laudo lá, fiz uma endoscopia, fiz uma biópsia e deu gastrite crônica, Não Já está naquele círculo vicioso que... E a bactéria digamos que acabam sabendo a causa da bactéria com os exames. Com endoscopia. Hoje o padrão ouro é biópsia na endoscopia. A gente tem duas maneiras, a gente faz a endoscopia, tira um fragmento ali, né, e coloca num reagente que a gente tem lá na endoscopia e aí se troca de cor e diz que existe a bactéria. Em alguns casos selecionados a gente tira e manda para análise no laboratório, para saber se tem a presença ou não dessa bactéria. E para saber se tu tem gastrite, porque eu posso dizer, eu sinto dor no estômago, é a gastrite ou não. Para saber se é, como A gente faz endoscopia, né? A pobre da gastrite toma a culpa de Por isso. A pobre da gastrite, eu tenho dor na barriga. Não, para aí, dor na barriga. Se tu parecia no estômago, é gastrite. Eu não sei o quê. Isso é outra coisa. Por A isso, pessoa fala, eu tenho azia, tenho gastrite. Não. Azia é doença do refluxo, é outra coisa bem diferente. Refluxo eu tenho refluxo. Então as pessoas põem a culpa, é gastrite, é tudo gastrite. é gastrite. Tem problema na vesícula às vezes, é gastrite. gastrite. E uma dúvida que eu não sei se é real, mas já ouvi falar, que essa bactéria H. pylori, nós todos temos essa bactéria. 50% da Foi o que ele população. disse, 50%. Mas ela. isso é normal e eu posso tê-la sem ter sintoma, nem sem ter gastrite. Pode ter. Não, pode até ter e não ter sintomas, Sim, é assintomático, né? Pode É ter natural aquilo que eu por tenho. anos e nem saber que tem. É um dia incomodado. E algum dia incomodado. Patrícia, nossa técnica aí não está muito baixo, pessoal, porque eu vi que o Jonathan tem uma voz bem suave. Tá bem, então. Não, seguimos, desculpa. É que eu achei, como é muito importante o assunto, porque eu tenho uma voz Forte. um vozeirão. Então eu vejo que o Jonathan tem uma voz mais... Um tom mais baixo. mais equilibrada. E, por exemplo, voltando à situação, então tu dizes assim, a pessoa que emocionalmente esteja afetada, ela pode ter sintoma, piorar o sintoma. Piorar, mas não quer dizer que isso vá seja a causa, né? Não, né? Isso aí não... Se a gente for falar de uma maneira mais ampla, né? Hoje tem muitos estudos mostrando a parte emocional com outras imensas repercussões no organismo, na parte neurológica, na parte cardiológica, né? Então, obviamente, não vai comparar uma pessoa do dia a dia de uma cidade grande, como nós estávamos falando agora, que se busca qualidade de vida por quê? Né? Essa tranquilidade, porque vai ter alguma repercussão, sim, né? Sempre vai ter. Principalmente na parte cardiológica tem muitos estudos mostrando isso, né? Hoje, agora há pouco, a gente estava discutindo em grupos de WhatsApp de médicos, né? E tem uma palestra muito importante mostrando que a qualidade de vida está relacionada com as relações humanas que a gente tem. E essa relação humana é o que baixa o nosso acelerador e faz com que a gente tenha mais qualidade e longevidade. Sim. Eu sempre digo, eu acho, sabe, que tu está falando nisso, amizade, relações, né, o convívio. Eu acho que isso aí ajuda muito. Com certeza. Né? Ajuda, assim, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está mal, se ela está com aquele grupo de amigos, parece que a coisa fica mais light, mais leve, né? E isso aí eu sempre acho que a gente tem que ter o seu tempo, né? Tem que ter tempo para parar, para curtir os amigos, porque a família é aquela família, a gente não escolhe, são aqueles que estão ali, né? Agora os amigos, tu tem que ter esse vínculo, né? Isso aí o lazer, o esporte, a alimentação, acho que tudo isso vai Vamos falar um se pouquinho de complementando. alimentação. Pacientes, tu trata ela, não encaminha para uma nutricionista, tu é daquele chato que fica lá em cima, hein? No bem da verdade, assim, boa parte dos tratamentos da gastroenterologia, uma porcentagem
bem significativa dos tratamentos depende da alimentação. Né? Então não tem como eu não me envolver com essa parte. Inclusive existe uma subespecialidade da gastroenterologia, que é a nutrologia. Hoje está muito na modinha, né? Todo mundo é nutrólogo hoje, a gente fica brincando entre os gastros, né? Porque tem muita pós-graduação, né? E as pessoas não são de fato tituladas nutrólogos. Mas, assim como tem uma grande gama aí de pessoas extremamente qualificadas nesta área. Então, é uma área da medicina, que é a nutrologia, que se dedica, no início se dedicava muito a paciente crônico, né? Paciente de hospital, de longa permanência, paciente de UTI. Então, o que eu preciso para o metabolismo daquele paciente? E isso foi se extrapolando, né? E hoje o que a gente quer é qualidade de vida, é viver melhor e viver mais, né? Então, isso se extrapolou. Tem a nutrologia do esporte hoje, né? Dos atletas aí, de alta performance, né? Então, eu dentro do meu consultório que trato parte digestiva, é impossível não ligar. Trabalhar nisso tem também. que trabalhar sim. E claro que tem nutricionistas, né, aqui na cidade que dão suporte, né, que é um caminho para algumas colegas aqui que fazem um suporte extra, né, porque também a medicina tem que ser multidisciplinar. Eu não posso querer abraçar o paciente inteiro, porque ele vai enjoar de ouvir a minha voz ou de saber as coisas que eu já falei 50 vezes. Então é melhor compartilhar né, o paciente, exatamente. Né? Às vezes com um psicólogo, com um psiquiatra, com um nutricionista, né? Hoje tem muito, né, a questão da parte de perda de peso, né? Vocês estavam falando no início de coisas não intervencionistas, mas a gente tem a bariátrica, né, que está muito na moda, o balão endoscópico, que é outra maneira de perder peso, né? Então todas essas coisas envolvem um grupo multidisciplinar, né? Tem que Não ter, é só, né? não é simplesmente vou fazer e pronto, Sim, né? Não, sim. tem que ter todo o envolvimento psicológico, nutricional, familiar, né? Porque senão é um passo para frente e dois para trás. Né? Até porque eu acho que as áreas todas vão evoluindo, vai se estudando e se aprofundando. É complicado para só um médico na sua área ter esse domínio amplo, né? Até para a gente, nós, eu e a Nádia somos da área do direito, até para a gente é complicado a gente se manter minimamente atualizado, às vezes, numa área que a gente não atua, né? Mas aqui a gente abraça quase tudo. Né, que é advogado do interior, né? Claro. Advogado do interior ainda dá, né? Mas tem que... Mas você tem que ter especificação de alguma coisa. E da minha área não tem como, né? Claro. Muita coisa é envolvido com a alimentação. Né? E é muito legal, assim, porque às vezes o paciente vai por uma coisa, principalmente, por exemplo, quem dá muita importância, mulher, né? Para perder peso. Aí, às vezes a pessoa vem lá com um refluxo que não consegue mais dormir, que está limitando a pessoa. Que a pessoa dorme e acorda 3, 4, 5 vezes. Aí não dorme direito, no outro dia tem que trabalhar, não produz direito porque estava cansado, ou tem o filho pequeno. Né? Então, é um ciclo de coisa que diminui a qualidade de vida. Doença, fica ansioso e come Aí, doce. Doença do refluxo está intimamente ligada com isso. Então, a falta de qualidade de vida. Né? Então, geralmente o paciente que tem muito refluxo, ou está bem acima do peso, ou tem alguma hérnia no estômago que facilita a voltar aquele ácido, a comida e tal. A perda de peso sempre está ligado ao tratamento, não adianta só tomar o remédio, porque às vezes toma o remédio, fica bem, daqui a um ano está de novo. Sim. E assim. Né? Então, tem muitas pacientes que doutor, mas eu perdi só 2 quilos e já melhorei horrores. Que tratou a causa, tratou a causa, né? Não adianta só tratar a consequência, né? Tem que ir lá na essência. Então. O teu sócio, Fernando, também é gastro, né? Sim. Também. Tá. E aí vocês atendem o paciente ou eles vão só para fazer o exame, são encaminhados para fazer o exame? Assim, a gente tem uma demanda dos pacientes para fazer tanto endoscopia quanto colonoscopia, né? Geralmente são pacientes que são nossos do consultório. O Fernando tem os pacientes dele no consultório dele, né? Eu tenho os meus pacientes no meu consultório, assim como tem vários colegas que indicam, né? Que encaminham, Jonathan, estou precisando desse paciente aqui fazer uma endoscopia, ou os ginecologistas, né? Que estão muito ligados na área de prevenção. Então chegou lá, porque o gineco é o médico da mulher, né? Trata tudo, né? É o clínico da mulher. É o que vai indicar para fazer exatamente. os exames. Então às vezes, preciso fazer minha paciente passou dos 45 anos, tem que fazer uma colonoscopia preventiva e manda lá para a gente fazer. A idade preventiva, a idade
40, né? É 40 De ou 40? colonoscopia? É. 45 anos. Na verdade, a colonoscopia que a gente estava... Viu com quantos anos ela tá, né? A gente estava conversando antes aqui, né? Isso é uma coisa bem importante de falar e faço questão de frisar e eu friso todo santo dia no consultório. Se eu parar 10 mulheres na rua e perguntar para as 10 quais os exames preventivos de câncer que tu tem que fazer, eu aposto que no mínimo umas 9 vão dizer mama e colo do útero. Aposto. Sem medo de errar. Quem já fez colonoscopia ou quem tem história na família também vai botar o intestino no meio. Só que hoje o primeiro câncer mais comum da mulher é mama e o segundo é intestino. O terceiro é colo do útero. Então aí no meio tem o câncer do intestino, que mata muita gente, né? Então, e no homem a próstata e depois a intestino. E são os tipos de câncer que são os mais prevalentes e são os que têm prevenção. Claro. Né? Mas é o que eu acho, assim, ó, que até a publicidade sobre a colonoscopia começou faz uns 3 anos. Antes ninguém falava sobre colonoscopia, né? Hoje, qualquer médico que tu vai, tem que fazer a colonoscopia. Tinha uma amiga que eu disse, fiz todos os exames, tu tem que, tipo, faz um ano e pouco que eu não fiz nada, vou ter que fazer, não sei o quê. Eu vou no cardiologista, pressão alta, tudo. E que disseram que era dos nervos. Capaz, ela é bem tranquila. Ela é super calma. Dormindo. Aí ela disse, eu fiz tal coisa. Eu comecei a olhar, né? Eu fiz tal coisa. Fiz colonoscopia. Eu digo, o quê? Por quê? E ela, sim, porque me mandaram, não sei o quê. Ela tem 46 anos. Digo, E aí uma amiga nossa, ela descobriu na praia com uma dor no câncer. Olha só. Eu não sabia que isso fazia. Isso é muito importante. Então, chegou no consultório, né, os prontuário eletrônico ali, passou dos 45, já fica brilhando para mim, né? Tem que fazer. Já fez? Já fiz. Tá bem, então tá. Já fiz faz quanto tempo? Tem história na família? Tem outro fator de risco? Porque assim, hoje o principal fator de risco é idade. Passou dos 45, todos temos o mesmo risco. Mas eu além da idade eu tenho... É obeso. É obeso. Aumenta um grau. Além disso eu fumo. Além disso, eu tenho história na família, então vai somando os riscos. Sim, né? claro. Além disso, eu tenho uma alimentação rica em carne vermelha, nossa região, que aumenta o risco. Então, aumenta os riscos, não quer dizer que vai ter, então faça o preventivo. Né? É exatamente como a... E por quê? Né? A mulher, por que faz mamografia? O que a Nádia estava falando. Porque teve uma inundação da informação há um tempo atrás que tinha que fazer. Isso. E mamografia era um exame, quando surgiu, muito caro e tinha em poucos lugares. Hoje qualquer centro diagnóstico tem. E a colonoscopia é por aí também. Era caro antes, né? Agora já está se tornando um exame necessário. Ele ainda é um exame caro, por quê? Porque envolve sedativo, porque envolve aparelhos que são caros, envolve... uma estrutura toda que não é como a mamografia, que a mamografia é como se fosse um raio-x, né? Então é uma coisa mais simples. Uma funcionária pode fazer. Mas mesmo assim a colonoscopia tem pelo SUS. As pessoas às vezes me perguntam, Jonathan, mas tem. Demora, tá bem, demora, mas melhor do que dizer, não, eu não vou fazer porque vai levar 2 anos. Bom, melhor levar 2 anos e fazer do que deixar de fazer, né? Então eu falo, às vezes chega um paciente que não tem muita condição financeira ou não tem plano de saúde, né? Tem, né? Vou encaminhar aqui, vai ser pedido e vai fazer, né? Não tem aqui na cidade, né? Infelizmente vai para outra cidade para fazer, mas tem. Né? E essa questão da informação, uma coisa também que é bem importante. A gente tem lá, né, o Outubro Rosa. Tem o Novembro Azul, né? O Outubro Rosa da mama, Novembro Azul da próstata. E já temos, foi aprovado esse ano que passou, já tivemos esse ano, que é o Março Azul Marinho. É o mês de prevenção do câncer coloretal. Já teve esse março, só que foi o primeiro que foi mais... E porque foi aprovado lá no Senado, na Câmara, no início do ano. Então não deu tempo de ter uma mobilização muito grande. Mas para o ano que vem já está preparado. Vai ter. A Sociedade de Endoscopia já fez, a de Gastroenterologia, de Proctologia, fizeram grandes campanhas, né? Grandes multirões, aqueles multirões que às vezes se vê de mamografia ou de catarata. Já estão fazendo. Já estão fazendo. Eu trabalho junto com a Liga. E agora a gente já está começando a fazer o trabalho da prevenção, que vai ser esses 3 meses, né? E já houve um comentário do Márcio. Já tem o Márcio Azul Marinho. A gente já está preparando, inclusive, como
uma clínica nova, a gente quer ter uma divulgação maciça sobre isso, Sobre isso aí. quando chegar perto. É interessante. Claro que nos consultórios isso já é um Porque é uma doença prevenível. Recorrente, não, prevenível. dá pra né? que é muito ruim se a gente não faz a prevenção. Exatamente. Então, E eu mesma tenho um caso, não de câncer, graças a Deus, na família, de uma pessoa que faz uma vez ao ano os exames de endoscopia e a colonoscopia há muitos anos já. E eu não sabia que se fazia, digamos, preventivo, né? Por exemplo, não tenho nenhum sintoma, não tenho nada. Ah, não, eu também não sabia. Fiz Na digamos, colonoscopia 45 sabia, anos. né? Mas E aí ainda, faço. E se faz regularmente, se não houver outro fator de risco aqui numa idade? Isso é uma coisa Qual é a regularidade indicada? É assim, ó, acima dos 45 faz a primeira colonoscopia. Qual é a intenção da colonoscopia? A imensa maioria dos cânceres do intestino, eles começam dentro do intestino com uma verruguinha. Os pólipos. Pólipos, os pólipos, eles vão crescendo e podem virar tumor. Nem todo pólipo vai virar um tumor, mas quase todo tumor já foi um pólipo. Então, qual é a intenção? Durante o exame, se eu achar algum pólipo, né, dependendo do tamanho, da localização, né, se conversou antes com o paciente, se não tem contraindicações, a gente já remove na hora, cauteriza e já tira. A regularidade. A gente tem um monte de estudos mostrando alguns períodos mais longos e alguns períodos mais curtos. Paciente de 45 anos, fez uma colonoscopia, deu normal, o intestino estava limpo, o exame foi completo, pode ser até 8 anos depois. Bastante. Não é um exame que se faça todo ano. Depende, como eu digo, não é a receita de bolo, não é o mesmo para o paciente de 45 que tem 60 e fuma e tem história na família e tirou pólipos que eram preocupantes. Claro, então, esses pólipos são removidos, vão para análise e o laboratório, dependendo do resultado, eu vou ver, esse aqui pode me trazer um risco maior. Então, daqui a 1, 2, 3, 4 anos eu faço de novo. Depende do número de pólipos, né? Tá, mas e quem tem pólipos agora, como tu está dizendo, eu ouvi falar que em 5 meses tem que fazer de novo. Não? Depende do caso. Depende do tipo de pólipo. Sim, mas tu tirou. Foi removido. Porque eu já vi vários colegas teus dizerem, se tu tem um pólipo, 5 meses depois tu tem que fazer de novo. Depende do caso. Depende do caso. Depende, às vezes é um pólipo lá, a maioria das descrições, né, são adenomas, a sequência adenoma-carcinoma, ele vai subindo os graus de displasia, que são as alterações ali da celularidade. Depende, então, mas 5 meses é bem assim. Só se já for um câncer bem inicial, aí depende de cada caso. Então, na verdade, se a pessoa tem de ano em ano, tá ok de fazer? Às vezes até demais. Depende se o exame deu normal, se o intestino estava limpo e se não tem outros fatores de risco, não tem a necessidade de fazer todo ano. Por isso que eu digo que não é receita de bolo, aí vai depender do paciente. Se ele tem outros fatores, daqui a pouco às vezes a gente faz o exame e o intestino não ficou 100% limpo, ficou uma parte lá que essa parte aqui eu não consegui olhar, porque o intestino é como se fosse um cano, né? Um encanamento, eu tenho que olhar a parede de dentro, se ele ficou um pedaço sujo, às vezes um pólipo pode ficar escondido embaixo, e aí aquela área eu não vi, aí de repente eu repito em 1 ano, mas aí depende de conhecer o paciente, né? O paciente já teve algum outro tipo de... Teve outras histórias, depende dos outros fatores de risco, né? Então, cada paciente tem a sua particularidade, né? Não dá para generalizar, é todo mundo de 5 em 5 ou de 8 em 8, né? Depende. E as sociedades, elas têm algumas divergências em relação a de quanto em quanto, mas depende de que, na maioria das vezes os pacientes, para ficar com segurança, o paciente fez, não tinha nada, 5 anos. Tinha pólipo, aí depende, né? Depende depende de E cada... é um estudo assim simples de fazer. O exame? O exame, assim, isso é bom perguntar. Todo mundo tem medo do preparo. Ei, todo mundo tem medo do preparo. Todo mundo tem medo do Já exame. vai estar super... Mas tem gente que fica, faz Sim. por favor, vou passar mal. Eu digo que assim, a gente tem medo do desconhecido, né? Claro, por isso. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes, qual é a parte chata do exame? Da colonoscopia, estamos falando, né? Da prevenção. O preparativo vai ter que tomar um laxante. Vai ter diarreia um dia antes do exame. Esse é o preparativo.
Durante o exame, né? O exame é um exame rápido, não é para ter dor, não é para ter desconforto. Às vezes pode ficar um pouquinho de ar, o paciente sentir um pouquinho estufado a barriga. Se for um exame só diagnóstico, né? Não teve nenhuma terapêutica grande, o exame é para levar em torno de 20 minutos, um pouquinho mais às vezes, né? O exame é feito sob pseudoanalgesia, ou seja, é feito um remédio na veia, para o paciente relaxar, dormir um pouquinho ali, né? Não é uma anestesia geral, como as pessoas também têm medo. Eu vou fazer uma anestesia para fazer o exame. Não, é um sedativo. Na imensa maioria das vezes a gente usa o suporte dos médicos anestesistas, né? Mas pelo fato de ter um outro colega só cuidando do sedativo. Então ele faz a medida que precisa, a dose certa, cuida dos sinais do paciente, enquanto eu vou me preocupar em fazer o exame, né? Ele diz assim, ó, Nádia, vou te aplicar outra coisa. Prof, tu não viu mais nada. Terminou a frase e já... Já não senti mais nada. Conta até 10, chegou no 4. Nem chega, eu acho que deu. Tu vai sentir uma tonta. Já fui. Mas isso é bem importante de falar, porque existe o medo, existe o preconceito, né? E isso são coisas que é a minha especialidade. Então eu tenho que, entre aspas, lutar contra isso com o paciente, né? Sim. Explicar que é um exame. E às vezes eu falo, né? Eu digo, olha, é assim, 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 assado. E não adianta eu fazer todo esse discurso, porque depois, semana que vem, se foi ruim, o paciente vai voltar lá me xingando. Então eu sei que ele vai voltar para mim. Então não adianta eu falar que é um exame, óbvio que não é as mil maravilhas, porque tem o preparativo, que é o que vai, né, incomodar ali um pouquinho. E a endoscopia e a fibroscopia, qual é a diferença de uma e da outra? Na verdade, não tem diferença. A gente é que depende é nomenclatura, né? Porque na verdade o aparelho de endoscopia ele é uma fibra, né? Dentro como se fosse uma mangueirinha, é uma câmera na ponta que é onde a gente vai entrar e olhar, né? Então a endoscopia digestiva alta a gente consegue olhar o esôfago, estômago e os primeiros centímetros do intestino fino. Essa é a endoscopia digestiva alta. E a colonoscopia ou endoscopia digestiva baixa é o preventivo do câncer de intestino. Então, são dois exames diferentes. Para fazer endoscopia não precisa o preparativo, por exemplo. Aí é só jejum, né, umas gotinhas de Luftal. Tem sedativo? Tem sedativo. Deve ser muito bom. Eu costumo dizer que nós estamos em 2022, a gente não pode fazer exame que nem em 1980, né? Goela abaixo isso não existe mais, né? Existia, e infelizmente ainda existe em alguns lugares, meio goela abaixo. Mas não, né? O exame é para ser confortável. Se eu for contar a história de endoscopia, a gente vai ficar a noite inteira. É bárbaro saber o Eu que... lembro que meu avô falava que fazia... Sim, meu avô, não me lembro qual. Que tinham que ir engolindo. Eu digo, Mas eu cheguei a fazer uma vez, assim, sabia? Eu digo, meu Deus, o livro me botou aqui. Eu fiz em... Mas tu era bem guriazinha então, né? Era uma criança. Era um bebê. Eu fiz com tubo aqui. Não, Eles botavam um pouco de xilocaína. Um sprayzinho. Um sprayzinho e faziam. É que eu acho que só o fato de tu saber que tá entrando uma cânula, um cano, enfim, pelo teu pescoço, eu acho que já é uma... Isso é a pior coisa. Eu acho que é psicológico, né? Já mexe psicológico, claro. Pode ficar... É o medo, né? É fazer cessar o medo, lógico. Não, mas não, né? Não, se tu não tá vendo... não, porque e a endoscopia a gente tem ainda o reflexo do vômito, né? Se a gente tenta botar o dedo na garganta, a gente vai ter... É involuntário, né? E o aparelho tem que passar por ali, um reflexo, então... Mas não tem, né? Hoje os exames endoscópicos são para ser confortáveis, o paciente não é para sentir nada. Endoscopia não é para sentir dor, falta de ar, vômito, que nem as pessoas às vezes falam, né? E a gente, obviamente, também tem um preconceito. Mas a minha avó fez lá em 1970. Bom, nós estamos em 2022, Daqui uns 5, 6 a colonoscopia já vai estar mais Eu só vou te olhar e te olhar. No equipamento de raio-x. Isso é importante. Olha. Sabe por quê? Porque tem pacientes que vêm. Doutor, eu vi na internet, no Dr. Google, né? Dr. Google. Que tem a colonoscopia virtual. Tem? Tem. No Brasil? Tem aqui, nos centros de imagem aqui da cidade faz. Mas qual é o problema, quais as vantagens, quais as indicações, quem pode fazer, quem não pode, qual a vantagem? Porque não tem nada. Qual é a intenção da colonoscopia? Achar pólipos, né? A colonoscopia virtual é como se fosse uma tomografia, né? O paciente faz o mesmo preparo, só que aí tem que colocar uma válvulazinha lá na região anal para ficar inflando o intestino.
né? também não. E aí entra na máquina e ele faz uma reconstrução. Existe pacientes que têm essa indicação. Às vezes o paciente, a gente vai fazer uma colonoscopia convencional e o aparelho se torce muito, o paciente tem muitas curvas, não passa o aparelho até o final. Acontece, aí tem que não parar o exame. Aí para o exame, né? Às vezes a gente tenta um pouquinho mais, né? Depende do paciente. Mas se não passou o aparelho e o paciente tem indicação, daqui a pouco o paciente está indo porque tem sintoma, porque tem sangramento, perda de peso, ou qualquer outra coisa. Aí a gente apela, vamos dizer assim, mas é só para fazer diagnóstico, porque se eu enxergar um pólipo, como é que eu tiro ele? A intenção é prevenção. Você vai ter que fazer um outro exame. Exatamente. E vocês já tiveram, tipo, não deve ser uma experiência muito boa, mas fazer endoscopia e chegar e se achar com uma coisa muito ruim. Todos os dias, infelizmente. E aí, o que vocês têm que deixar de fazer o exame e já... Tipo... Não, na verdade, assim, o exame, por exemplo, às vezes, hoje eu fiz o diagnóstico de câncer do intestino, de paciente de 70 anos que nunca tinha feito colonoscopia. Né? E aí foi no consultório com sangramento. Aí a gente faz e dá de cara com um tumor. Né? Já é um tumor. Geralmente tem sangrado. Vocês já enxergam ali direto. Aí o que a gente faz é tirar as amostras, mandar para análise, para depois estudar qual a melhor terapia. Mas você já vê aqui, Sim. Já vê aqui. Não, na imensa maioria das vezes, quando a gente dá de cara assim, com, né, fala coisa ruim, ou que é um câncer, ele já tem um aspecto diferente. E isso numa tomografia não sai, por exemplo? A não ser que seja em estágios muito avançados, porque a tomografia, ela vê, vamos imaginar que o intestino ou o estômago, alguma coisa, é um cano. Né? É um órgão oco que a gente chama. Então a tomografia ela vê por fora do cano. Se eu quero ver por dentro do cano, eu tenho que olhar dentro do cano. Então geralmente eles começam por dentro, às vezes começam a invadir, aí aparece um contraste, coisa, mas mesmo assim não vê a parte. E a às vezes sim. Para órgãos não, né? Ajuda, mas não, o ganho não é. Para algumas situações, sim. As pessoas às vezes a ressonância é o melhor exame. Para quê? Claro, depende. Às vezes a pessoa vem me dizer, doutor, eu estou com um problema na vesícula, eu quero fazer uma ressonância. Não. Vesícula é ultrassom, o exame mais banal que existe, né? Que é o mais barato, mais rápido, indolor. E é ruim a ressonância. Pois é, então... É muito que... então quando for fazer endoscopia... Eu fiz o joelho e a mulher me deu uma coisinha para apertar, né? Diz, qualquer coisa está perto de mim, vou apertar isso, não está aguentando. Claro, meu joelho estava desse tamanho, mas apertaram tanto e aquele barulho e me botaram... Mas sabe por que foi ruim? Porque ela teve que ficar parada, 30 minutos É. parada. Por isso que ela não gostou. Ansiedade. Sem sedativo. Sem sedativo. Aí minha filha teve que fazer também, eu tipo, que horrível, pobrezinha. Eu tava aí ela chegou e disse, mãe, eu dormi. Eu lembro minha mãe. Mãe, eu dormi. Tipo, como tu dormiu com aquilo? Eu tava desesperada. Eu dormi também quando eu fiz. Eu também. Aham. Eu detestei. Não parava de entrar e sair. Paulinha, vamos falar um pouquinho da Sabrina? Vamos falar. Já que o assunto, assim, é um assunto muito interessante, né? Mas é um assunto meio Pesado. pesado, né? Mas é, assim, de suma importância, né, gente? É importante tudo isso aí, até porque uma prevenção vai resolver muita coisa na vida de uma pessoa, né? E eu acho que é Se muito todo importante. mundo fizesse prevenção... Eu ia falar isso, né? Que às vezes as pessoas também não fazem por medo também de saber alguma coisa, mas é melhor saber. E é justamente por ser tão sério que a gente tem que falar. Talvez por isso que as pessoas não façam, às vezes por medo de falar sobre, por preconceitos. O medo e o preconceito são os dois pilares em relação à colonoscopia. E às vezes eu uso um argumento que eu escutei uma vez no congresso e realmente é uma coisa pesada e forte, assim. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já tem algum problema que usa bolsinha de colostomia. O que é pior, fazer uma coluna ou usar uma bolsinha? bolsinha. Pois é. Eu falo porque geralmente quem usa a bolsa de colostomia é quem teve um tumor. E não tinha o que fazer, operou... Depois de tu usar aquela bolsinha, tu consegue reverter isso, né? Consegue, dependendo do estágio, né? É uma coisa transitória, né? Porque às vezes... Claro que hoje, né, com acesso à informação, com a formação de profissionais, a gente consegue
transformar numa coisa menos estigmatizante do que era antigamente. E as pessoas, eu acho que estão também mais, tipo, se eu vejo uma pessoa, antes tu via uma pessoa, enxergar uma pessoa que estava usando, tu até meio, mas agora eu acho que tá aquilo... O acesso à informação, né? Exato. E influências. Hoje existe grupo de pacientes que são osteomizados, que usam ostomas, né? Tem grupos e tem famosos que vão lá e tiram a sua selva. Tem paciente atleta, né? Corredor, sarado, com bolsa de Agora eu tô colostomia. rindo. Alguém já fez selfie quando foi fazer colonoscopia? Não pode. Isso ninguém faz. Faz encomenda, faz na academia. Mas tem gente que adora, né? Não, mas tem muita gente que adora. Na entrada da clínica está bonita assim. Não. Dentro. Ah, então. Contando 10, 9, 8. Doutor Lisca, vem tirar um pouquinho. Paulinha, vamos falar Sabrina. Vamos falar da Sabrina. Que eu tô enlouquecida pelos anéis Eu tô dizendo, eu acho que eu vou ficar. Eu também. Elas adoraram os meus anéis, que não são meus. Ela é nossa patrocinadora de semijoias lindas. Ela está lançando a coleção nova, que o nome dela é Flores. A gente tem no Instagram do podcast, podem entrar e olharem. Bom, são maravilhosas, não sabe com qual ficar. Ela dá uns mimos para os clientes lindos, faz reuniões, atende. Ela realmente dá a importância que o cliente merece, porque qualquer comerciante, qualquer tipo de pessoa realmente precisa deles, né? Da gente. E é isso, vamos mostrar, vamos ver os Não, A gente vai mostrar pelo Instagram. Amanhã, quinta-feira. E confiram a nova coleção que está muito linda mesmo. Eu já estou olhando já. Pode chamar a Sabrina, né? Sabrina vai até a tua casa, ela tem a maletinha das semijoias, viu? Quando quiser dar pra mulher. Ou podem fazer no meu Instagram e olhar o jogo dela, que é muito lindo também. Ela tem um atendimento espetacular. Não, e é diferenciado o semijoia Sim, dela, muito sim, lindas. muito Lindas e de qualidade. Tenho realmente de ouro. Não, são ali lindas. naquele anel. E todo, ó, o conjunto, os brincos, o colar e os anéis. Adorei. É muito lindo. Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer o sorteio dos 2 ingressos para o cinema, Grupo Cine, para vocês utilizarem nesse feriadão, tá? Ele é válido até 10 de setembro. Então, doutor Lisca, vamos fazer uma perguntinha para os nossos acompanhantes do Facebook, do Instagram. Mas leve, né? Uma perguntinha leve. Eu fazer uma pergunta? Aí quem responder Algo que e tenha acertar, falado. leva os 2 ingressos do Grupo Cine. Então vamos ver se vocês estavam prestando atenção na É conversa. isso. Mas Essa uma ideia. coisinha não difícil, Essa né? ideia. Essa ideia. Pra ver se aprenderam. Isso tipo. Sabe aquela. Não pode ser de sim ou não, né? Porque senão é só 50% de chance. Que já estão tudo ali no Google. Já estão prontos. Responde sim, depois responde não. Outro dia um que nos acompanha lá no Terroir, queria saber qual é a localização. Botou no Google rapidinho. Só que saíram 4 opções lá. Sim, isso, é. Aí os 4 acertaram. E todas corretas, exato. Vamos lá, doutor Lisca. Então vamos ver se... Levezinha, né? Não, vamos ver se as pessoas lembram do nome da bactéria que causa gastrite, porque a gente já sabe que ansiedade não causa gastrite, estresse não causa gastrite. Quem causa, uma das causas é uma bactéria. Tá, Vamos ver e se as essa pessoas bactéria, lembram. 50% das pessoas têm, né? 50%. Tá? É Vou uma ganhar, bactéria que tem No estômago. no estômago, vão saber. Não precisa ser o nome completo, É, pode porque ser ela o é bem apelido. longa. O apelido que a gente falou aqui. Não, tem que ser Pode o ser apelido, o o nome apelido. completo, não. Completo, tá? Vai levar os 2 ingressos ingressos. pro Grupo Cine, gente. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma perguntinha também, já falando em gastrite. Aí eu vou fazer A nervosa. A nervosa. Não tem nada a ver com nervosa. Eu sou. Não, mas faz tempo atrás, eu acho que eu tinha uns 15 anos, nem tanto tempo atrás. Pouquinho. É. 16, 17 anos. Eu tinha dor no estômago e não fizeram nada pra mim. Pegou e disseram, é gastrite. Pode fazer isso sem nenhum tipo de exame. Aí a gente volta para aquela velha história que a pobre da gastrite toma conta, Por isso. toma a culpa culpa pra tudo, né? Hoje a gente fala assim, tipo,
paciente que chega para o gastro, dor abdominal, a maioria do que chega no consultório, né? A imensa maioria. Então a gente tem que levar em consideração um monte de coisa. A gastrite é uma delas? Pode ser. Né? Paciente jovem, dificilmente. Né? A gente tem que levar em consideração hoje, que também está muito na moda, né? As intolerâncias alimentares, né? Intolerância à lactose, intolerância ao glúten, alergia ao glúten, alergia a outras proteínas. Então, a gente tem que levar em consideração não só a pobre da gastrite, né? Ela é uma das coisas, né, que pode causar dor, que pode causar estufamento, que pode causar aquela sensação de que a comida não desce, né, que fica estufado. Então, pode ser que genericamente a pobre da gastrite toma a culpa de tudo, né? Mas às vezes é problema na vesícula. Então, o ideal A gente costuma dizer entre os gastos que é mais ou menos assim, ó, se a gente for falar em palha de aço, pouca gente vai lembrar, né? Mas se falar Bombril, todo mundo sabe. É mais ou menos igual, né? Tem um monte de tem um monte de marca de gastrite, vamos dizer, tem um monte de causas, mas a pobre da gastrite é que Então, na verdade, a gastrite só através de um exame. De uma endoscopia. Endoscopia, porque Ainda bem que Foi embora. Olha aí, a Patrícia já tem, vamos ver, Patrícia, quem... A Josi respondeu H. Pilote. certa resposta. Mas olha só, tu tá saindo demais, bebendo demais, comendo docinho. Olha a gastrite. Mas assistindo todos os programas e prestando vamos. atenção, hein? Josi, Olha aí, ela sabia o nome da beijo pra bactéria. ti. Obrigada pela tua participação. Obrigada, Josi. Amanhã já posso deixar os ingressos para vocês curtirem um cineminha, tá? E falando na intolerância, na intolerância, é verdade que quanto a gente fica vai mais velho, né? Vai cumprindo, vai aumentando os anos. Mais experiente. Experiência. Justo. Claro. A gente vai criando tipo alguma intolerância a alimentos tipo a lactose, diz que é uma delas. É verdade. Isso? Na verdade, assim, a intolerância à lactose, hoje ela está muito na moda pela função das divulgações nas redes sociais, principalmente. A intolerância à lactose, que é a mais conhecida, né, a gente tem outras, a frutose, outras coisas assim. Mas a lactose, para a gente fazer a digestão dela, a gente precisa de uma enzima, de uma substância que está presente no intestino. Então, quando a gente come, quem não é intolerante, né, chegou lá o leite ou o derivado do leite, essa enzima dissolve a lactose, absorve o que precisa e joga fora o que não precisa. Quem é intolerante não produz mais essa substância. Ou já não produz desde pequeno, né? Tem criança que já é intolerante, ou vai perdendo ao longo da vida. Dificilmente depois de 60 não tem algum grau de intolerância, né? Tem um grau mais intenso ou menos intenso, né, de intolerância à lactose. E a gente tá, eu por exemplo, estou com uma idade média, sem falar idade, é bom a gente ir tirando o leite? Não. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa entre a briga, entre aspas, com o nutricionista. Porque está muito na moda. Tira a lactose, tira a glúten, tira de todo mundo. Não, para aí, vamos tirar de quem precisa, de quem é intolerante. Até porque a gente precisa de um grau de ingestão de lactose para que a flora intestinal se renove. Né? Mesmo o paciente que é intolerante, né, ele pode consumir pequenas doses de lactose. E tem um exame para saber se a gente é intolerante? Sim. Tem 2 exames que dá para fazer. Eles são testes provocativos. Então a gente pode fazer no sangue, né? Vai lá no laboratório, coleta uma amostra de sangue, toma um líquido, que é a lactose, tu instiga, tu provoca, né? Toma aquele líquido que é como se tomasse um concentrado de lactose. E depois, a cada meia hora... Da glicemia. Isso, aí a cada meia hora vai lá e mede. Vai lá e mede no sangue. E agora já tem um teste que é mais moderno, que é o sistema igual, tem que provocar. Mas é como se fosse um bafômetro. Aí, ao invés de picar, né, o paciente vai na clínica, assopra, Depois que bebe, tu toma, bebe. e aí depois assopra outras vezes, a gente põe no computador, faz um gráfico. Shampoo, isso não tem lactose. Olha, tem que cuidar, tem muita coisa que tem. Mas eu acho que a gente está numa fase que agora acho que a gente já está superando essa fase. Mas teve uma época que era dieta sem lactose, dieta sem glúten, sem, digamos, carboidrato. A pessoa que faz atividade física precisa do carboidrato, é fonte de energia. E aí começou a se tirar tudo aquilo. Claro, não para pessoas que tinham alguma dificuldade, alguma necessidade de restrição, mas se tirava para todo mundo, né?
E isso eu acho que pelo menos agora a sensação que eu tenho é que se está superando essa fase e as pessoas estão se dando conta que nenhum excesso é saudável. Né? Nenhum radicalismo é saudável. É o perfeito. Exatamente. Moderação é a palavra. Me parece. É o equilíbrio, o dia que tu come demais, outro dia come menos. Às vezes o paciente me diz, doutor, me disseram lá que eu tenho uma gastrite, vou ter que parar de tomar chimarrão, café preto. Isso eu ia te perguntar. Toda aquela coisa. Tomate, maçã. Aí que eu sempre digo para os pacientes, moderação. Tá, mas o chimarrão realmente prejudica quem tem gastrite? Se ele for ingerido em jejum, sim. Né? Então eu sempre falo para o paciente, tem uma gastrite leve lá, né? Uma coisa que não é gritante, pode tomar o chimarrão? Pode, mas come alguma coisa antes, come uma fruta, um biscoito, uma coisa antes de ingerir tanto café preto quanto chimarrão, né? Nunca de barriga vazia. E a temperatura da água, né? Esse é o problema, Essa é a né? temperatura da água. Aqui a gente, acho que isso já passou bastante essa informação, mas por exemplo, o lugar do mundo que tem maior incidência de câncer de esôfago é o Japão. Por quê? Por causa Porque do chá. muito quente. Então o Rio Grande do Sul tem uma incidência maior do que as outras regiões do país, justamente pela ingesta de bebida muito quente, né? Então são fatores de risco, né? Então a gente tem que moderação, né? Sim. Toma o chimarrão a temperatura adequada, nunca com a barriga vazia, né? E também depende de cada caso. Tem paciente que eu digo, olha, nós vamos fazer um tratamento agora de 60 dias, ou 90 dias. E aí depois vamos voltar aos pouquinhos, né? Então, cada caso também. E tem alimentos assim que a gente nem imagina do que é feito. Exatamente. A composição. Os industrializados. Eu me lembro que eu tenho pressão alta e eu falei para o cardiologista, não queria que eu tomasse remédio. Eu queria tomar remédio uma vez, né? Para poder comer tranquila. Aí ele disse, eu falava para ele, não, porque eu não estou comendo sal, é só iogurte. Ele disse, só faz uma coisa assim, sal não é o gosto. Pega o iogurte, dá a volta e vê quanto ele tem de sorte. É um realçador de sabor, né? Não como esse iogurte. Sim, mas se a gente for por aí, ele não come mais nada. Não, mas a gente pensa que está salgado e está cheio de. Que o que aumenta. Pelo que eu entendi, quem sobe a pressão é o sódio. Né? E a gente acha que está salgado e tá, realmente tem sódio e sal, mas a gente acha que o que está doce deve estar tapado de sódio e a gente não. Mas sabe, Paula, que eu não sou da área da nutrição, na área da saúde, nada. Não entendo Mas nada. eu sou metida porque eu gosto desse assunto de alimentação. Porque eu fui uma, digamos, pré-adolescente obesa. Hoje eu tenho 2 filhos pequenos, até pela questão da gente educar para saber se alimentar, porque não adianta em casa eu dizer não come isso, a criança não sabe por que não pode comer em casa, sai na rua, ela come. Então eu acho que educação é tudo. E o meu pai tem doença renal, então ele tem muita limitação alimentar também. E como se fala hoje em dia, como eu estou achando interessante esse assunto da tal da alimentação limpa, que é justamente isso, desembale menos e descasque mais. Que se coma mais coisas naturais, que se evite esses industrializados, embutidos de maneira geral, porque sempre tem coisas que, escondidas. Um iogurte doce tem sódio, como assim? Então é tão Eu interessante. dava risada, porque meus filhos não comem muita fruta nem nada. E a gente começou a comprar os morangos aquele dia e aí ela me liga eu estava no escritório lá com a Nádia e a minha filha me liga, mãe, de onde são esses morangos que eu vou comprar ela não come fruta, mas eu não comprei nada mais, deixei só fruta. Ela comeu tudo, mas... Sim, educação. Pelo a exemplo, gente na tem- verdade, né? Então acho que vai por aí. Paulinha, vamos falar sobre o nosso digital? O Torre Forte. Vamos falar no marketing digital. Ele trabalha. Esqueci de falar uma coisa da Bless, que ela tem mercado pago. Ela trabalha com Pix e cartão de crédito brasileiros e uruguaios. Da Torre Forte, eles têm marketing digital e trabalham com um grupo, falando multidisciplinar, eu acho que em todos os âmbitos a gente tem que aplicar isso. Né? E ele trabalha assim, eu faço parte da parceria dele, sou contadora, mas ele é marketing digital, ele trabalha com psicólogo, ele trabalha com parte motivacional, e eu acho que é super interessante todo o trabalho cliente dele. dele. É muito bom, Eu sou suspeito. é muito bom. Aqui, ó, a nossa arte dele. O Henrique é muito bom e ele está sempre querendo inovar e sempre querendo melhorar o trabalho dele, que eu acho que isso é muito bom. Essencial, né? Muito Ele bom. sempre Tá tem sempre muita ideia. preocupado. Claro. Será que a senhora pode me atender um pouquinho de um carro? Mas assim, ele procurando sempre melhorar o trabalho do cliente dele, vai melhorar
natural dele também. Então, eu acho que é super importante entrar, conhecer um pouquinho dele e apostar nele, né? Trabalhar com ele, que é muito bom. Vamos sortear ou não vamos sortear? Ou deixamos o sorteio para amanhã? Para amanhã nas redes? Não sei. Que horas Temos são aí, tempo? Paula? Nossa. Vamos, porque parece que temos mais assunto, então vamos seguir lá. Eu posso fazer uma Claro, pergunta? vamos lá. Agora para dar aquela... Olha só, eu quero viver bastante. Não quero ter gastrite, muito menos essa tal de nervosa. Quero ser magra. Não O que quero mais a gente envelhecer. quer? Musculatura eu quero ter. O que eu não devo fazer? O que eu não devo comer? Mate em jejum eu não posso tomar. O que a gente deve evitar para realmente se cuidar, para ter uma saúde digestiva, não sei se eu posso utilizar esse termo, mas nesse sentido. Não pode beber. A pergunta, não pode tomar álcool. Mas isso aqui não enxerga. Isso é uma vez, Os alimentos ou os hábitos, digamos, piores, né, para... Na verdade, assim, entra de novo a palavra moderação, né? E hoje está muito na moda, né? Ser fit, né? Isso não deixa de estar certo, né? Que é o que tu estava falando, desempacotar menos e descascar mais, né? Alguma coisa do gênero. Alimentação adequada, né? Menos embutidos, enlatados, produtos industrializados, eles têm muito conservante. Então a gente abre um pacote de qualquer coisa, ele tem lá seus 500 conservantes, porque ele sai lá da fábrica, quanto tempo atrás ele foi fabricado para chegar em Santana do Livramento. Né? Então isso a gente tem que pensar um pouquinho, quanto tempo levou para chegar aqui o meu pacote de biscoito, o meu chocolate, o meu refrigerante, há quanto tempo isso está ali, né? Então tem conservante para conservar isso, né? Sim. Então isso tudo tem os seus malefícios, né? Os nitritos e nitratos, que são os pré-cancerígenos também, estão nesses embutidos enlatados, né? É óbvio, eu nunca vou comer um cachorro quente porque é embutido. Não, vai, né? Vez, Exatamente, não pode ser a rotina, é o que eu falo para o paciente. Claro. Doutor, eu não posso nunca mais tomar suco de laranja porque eu tenho refluxo, porque eu tenho... Não pode, mas toma lá no final de semana, né? Um dia ou outro. Sim. Então, acho que a palavra moderação, em relação à saúde, é moderação da alimentação, atividade física, tempo adequado de sono, né? E tempo para lazer, né? Não adianta... E a prevenção. A prevenção nem se fala, né? Isso a gente já bateu bastante nessa tecla aqui, tem realmente prevenção. Do que tem para prevenir, né? Às vezes eu falo, tem um paciente que diz, agora há pouco eu tive a infelicidade do paciente, um tumor de pâncreas. Doutor, eu podia fazer alguma coisa para prevenir? Não. A pessoa não fumava, não tinha história na família, foi um azar, foi um acaso. Sim. Mas se chegasse essa mesma pessoa com 50 e poucos anos, estou com câncer no intestino, aí não é azar. Porque aquilo ali não cresceu da noite para o dia, aquilo ali já está, né, como a gente falou lá no início, é um pólipo que vai crescendo aos pouquinhos, como se fosse uma árvorezinha, eu brinco com os pacientes, né? Então ela não cresce assim, de uma hora para outra. Né? Até acontece, mas são coisas mais incomuns. No dia a dia é isso, então se tem prevenção... a pessoa está com 60 anos e teve um câncer de mama, foi azar. Talvez tenha sido azar de ter, mas e se eu fizer a prevenção, se eu descobrir cedo, né, eu vou ter algum artifício para fazer, algum manejo que dê qualidade de vida, que dê sobrevida, que dê tudo para o paciente? Sim, né? Então, acho que as prevenções também entram aí. As prevenções, eu estou puxando a brasa para o meu assado, né, para o intestino, mas tem que fazer da mama também, o homem tem que fazer da próstata, a parte preventiva cardiológica, né, que estava falando. Então, envolve, é um conjunto. 40, né? A mamografia a partir dos 40, isso. E colo do útero, toda mulher em atividade sexual ativa. Então, tem que fazer também. E o homem na próstata também, né, depois dos... Sabe que a Unimed, eu ia te comentar, a Unimed está mandando os avisos para os associados, né? Tem que mandar. Pela idade, você tem que fazer a sua colonoscopia, você já fez? Que legal. Bem interessante, sabe? Da mama também. Eu achei bem interessante isso aí. O convênio, ele está pensando em duas coisas. Tá bom, claro, uma economia dele. De todo mundo. O que é mais barato? O exame do que pegar um câncer. O que é o mais barato? Fazer uma colonoscopia de tanto em tanto tempo ou operar um câncer do intestino, fazer quimioterapia, radioterapia, internar numa UTI e tudo mais, né? Sim. Então, tem todo um contexto por trás, né? Então, e óbvio que a saúde do paciente. Sim. Né? Claro.
Vamos falar sobre a Texax? Deixa contigo agora. Porque tá aqui, ó, tá nos esperando. Porque ninguém quis comer, né? Todo mundo bem tranquilo. Só falando. Todo mundo bem comportado. Tá aqui todo mundo comportado. Tem uma friturinha Olha e aqui, ninguém tem a quis parte botar na boca. saudável. Jonathan, aqui nem uma garrafa foi. Olha só, não, tá uma coisa muito comportada. Tem a parte saudável do prato, Sim. tem a parte que... Essa parte aqui é saudável. E a parte de moderação. Equilíbrio, tá equilibrado o nosso Tem prato. equilíbrio. Pra agora, daqui a pouco Hoje a gente pode, vai... por quê? Porque hoje pode, porque é véspera de feriado. A gente sempre acha uma desculpa, né? Tá. Eu quero saber de onde surgiu. O senhor que é quase sócio, né? Quem sabe? Não, eles estão ainda negociando. Estão as negociando. entradas. Eu tenho só dívida, eu venho aqui e não pago o almoço. Né? Ai. A decoração daqui eu achei tão legal, porque é toda com umas placas de carro, uns pedaços de carro, tem coisas de carro aqui que eu não sei nem do que se Pneu. trata, pneu. O A nossa banheiro mesa de aqui, eu show. acho que não dá pra ver, mas ela é banheiro. cheia de placas. Placas antigas, Da onde né? surgiu essa ideia? Eu achei tão interessante, tão diferente. Ó, eu vou contar, mas eu só não vou chamar o dono ali porque ele não vai querer vir. Né? Porque ele tá todo bagunçado. tímido. Porque ele é Ele é tímido e ele tá de roupa de cozinheira. Ainda. Pobrezinho, hein? Só que ele tem ao meio-dia. E hoje ele veio aqui, abriu o local para ter chá, Pra nos aqui para receber. nós, para receber, tá? A gente Não, agradece mesmo. Na verdade, o Diego e o Jeremy, então, que são meus irmãos, né? São os irmãos mais novos. Eles vieram com essa intenção de ter o próprio negócio, né? O Jeremy fez faculdade de gastronomia e o Diego de administração. Então, juntaram a fome como tá de comer, né? Perfeito. E o Diego, né? Que é o que não tá aqui hoje, que é o irmão do meio, é viciado em carro. As notas, assim, Né? Então surgiu a ideia de fazer uma coisa temática, né, aqui em Livramento. E olha, não sei se 100%, mas 99%, né, das coisas que tem aqui foram eles mesmos que fizeram. Que legal. As luminárias são As uma luminárias. roda de fuca, pode ser? É uma que é calota isso? de Uma fuga. calota. Aquela... Com os muito tonéis, legal. as placas, as mesas têm, os pés das mesas são rodas de carro, o suporte. Verdade, bem legal. Né, as placas, os carros. Essa Kombi aí, quanto tempo levaram lixando? Alguns meses lixando essa Kombi É aí. verdade, o balcão é O uma balcão é Kombi. Kombi, tem uma Kombi Olha na aí, ó. entrada. Sim, sim, sim. Gente, o Texax, ele fica aqui na esquina da Uruguai com a Salgado Filho. né? Abre todos os dias, às 11 horas. E sábado e domingo também. Então eles trabalham de segunda a segunda. Somente ao Acho que meio-dia, eles não vivem, né? Porque passam o dia inteiro trabalhando. Bom, gente, foi um prazer, né? Agradecemos o teu tempo, que eu sei que é corrido. Dizer também que o teu consultório está aqui no Dr. Ugolino Andrade, né? No edifício novo. Tu atende convênios, né? Convênios Convênios particulares, todos. Né? Tá? Tu também está trabalhando na região aqui, né? Eu trabalho em Rosário do Sul uma vez por semana. Rosário. Né? Tendo pacientes lá em Rosário. E aí o consultório aqui e a clínica aqui no edifício novo Da da Unimagem. Unimagem no quarto andar. Né? E ali no consultório é no quarto andar, 3242-3845. Tá. Mas qualquer coisa vocês olham no Correio do Pampa também. Tem anúncio lá no Correio do Pampa. Tem no Correio do Pampa, tem nas redes sociais, tem no Instagram. Tem todo. Né? É o Dr. Jonathan Lisca. Não tem tá bom? desculpa para não achar. Não tem desculpa, né? Isso aí. Mais algum comentário? Não? Nada? Muito obrigada pela presença, pelas dúvidas, esclarecimentos. Excelentes, agora vamos prevenir, né? Vamos à prevenção, que é importante, e repassar para os amigos, para a família, o que vocês ouviram hoje, o que é importante na saúde, né? Que dá tempo da gente resolver tudo isso. Sem medo e sem preconceito. Isso, sem medo, sem preconceito. Colonoscopia é maravilhoso de fazer. A endoscopia também, tu não sente nada. Sério, não riu porque não sente mesmo. Na próxima tiro Uma selfie. Tá, gente, uma boa noite, um bom feriado para vocês. Amanhã nós já vamos estar no Spotify. Se você não viu, também vai estar gravado no Facebook do Jornal Correio do Pampa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.